disse, Pedro, que dizer do argumento de que Carl Schmitt tem contribuições importantes para o direito contemporâneo? Já havia advogado de esquerda falando isso. Aí você enforca e chuta o balde quando você vê o cara falando isso. Vamos falar sério, né? É claro que você pode tirar contribuições de qualquer autor. Certo? A noção genérica mesmo, no básico, ficar aqui no básico, pegar assim, na raiz mesmo, no básico. Política é formada através de conflito. Né? Os átomos de política é conflito. Isso é verdadeiro. Pronto, os átomos de política. Política só existe porque tem conflito. Se não tivesse conflito, se todo mundo concordasse com tudo, não tinha política. Não tinha divisão. A política, ela é o conflito. Carl Schmitt está indo por aí. Né? Enquanto o direito é legal e ilegal, enquanto moral é certo e errado, política é amigo e inimigo, o que ele quer dizer é o seguinte, o átomo da estrutura da política é as pessoas entram em conflito. O fato delas entrarem em conflito, política só existe por causa disso. Se não tivesse conflito, não tinha política. Ok. É isso mesmo. Agora, se você diz que a política é só conflito, que ela se limita a isso, que você, enquanto político, seu framework de trabalho é estruturar as amizades e vencer os inimigos, aí você transforma a política em guerra permanente, né? Não tem sedução em política, não tem sedução. Veja, amigo e inimigo, não. Tem gente que não é nem minha amiga nem minha inimiga. Ela roda num flow dialético entre as duas coisas. Ela é hora amiga, hora inimiga. Então como isso é dinâmico, como isso existe, mas isso é dinâmico, então eu posso, em certo momento, estar convertendo você em meu amigo, nesse sentido de meu apoio, né? Concorda comigo, defende a mesma visão, o mesmo projeto e etc. Mas se a política fica vista só nessa dinâmica, então eu começo a enxergar os meus adversários, ou seja, pessoas que têm projetos diferentes dos meus, a monstros a serem derrubados, a obstáculos no meio do caminho. Eu não consigo compor com o inimigo, porra. Com o inimigo eu faço aliança tática. Não é assim que esses merda tudo falam na internet? Com o inimigo eu faço aliança tática. Né? Na esperança de que amanhã, quando ele der um mole, eu mato ele. Ou ele me mata, quem for mais rápido. Faço aliança tática com o inimigo. Esses caras não falam tudo assim na internet? Não, veja, esse cara não concorda com ele não, e etc. De outro campo, mas aqui a gente faz uma aliança tática. Amanhã eu enfio a faca nas costas dele. Que porra de política é essa? Não concebe a ideia de que você vai se reunir com essa pessoa, você tem visões diferentes, mas de repente amanhã ele muda de ideia, amanhã ele pensa a mesma coisa que eu, ou eu mudo de ideia. Não, quando você trata como amigo e inimigo, todas as relações que você tem na sociedade são processos, planos para amanhã, e isso na caso mais grave, que é literalmente para fundamentar a tese do fascismo. O Carl Schmitt escreveu esse livro não foi para descrever a natureza, foi para justificar porque o rei manda, né, o Führer decide, porque ele tem o voto popular, ele decide por último, ele não pode ser regulado. O objetivo do texto do Carl Schmitt é justificar o Führer descontrolado, o Führer absoluto, a ditadura republicana, o imperador. O objetivo dele era esse, a ditadura perpétua, justificar o imperador. O cara faz, ele faz porque ele pode, porque ele tem apoio popular. Se ele mantém apoio popular, ele pode fazer o que ele quiser, sem controle. Era esse o objetivo dele. Todo esse papo de amigo e inimigo é para dizer que quem tem o poder de decidir sobre estado de exceção, aonde pode matar e violar as regras que não está valendo regra, é o Führer, e não o judiciário. O objetivo dele era esse. Então a gente vai ignorar isso tudo e vai ficar falando, porque ele falou uma coisa que está certa. Assim, todo mundo fala coisas que estão certas. O relógio quebrado acerta. Tem que saber sobre o que o Carl Schmitt estava escrevendo, o que ele estava formulando. Aí, beleza, eu sei o que ele estava formulando, o que ele estava justificando, e é importante, por exemplo, sei lá, encarar a movimentação de pessoas que são agressivas como escravos de um realismo político obtuso. Se você não perceber
que pessoas que são agressivas politicamente, eles têm um realismo político obtuso, e esse será o framework de trabalho deles, você vai ler tudo errado. Então, ok. Então pode ser utilizado, por exemplo, fazer leituras de ciência política importantes, como essa que eu acabei de dizer. Se você pega um cara que funciona na base de amigo e inimigo, você consegue identificar que ele está nesse framework, você consegue prever as atividades dessa pessoa. Então, tem uma contribuição importante para a ciência política. Ok. Né? Mas não esquecendo que quando ele cria, ele não está criando assim, tem pessoas que se comportam assim. Ele está dizendo, tem que ser assim. Ele está dizendo, tem que ser assim, porque eu estou querendo fundamentar o Führer. O objetivo de toda a ladainha que ele faz antes de chegar na conclusão é dizer, e o Führer pode dizer que é amigo e inimigo e decretar estado de sítio quando ele quiser. Que é a mesma coisa que estavam tentando fazer. Então, veja, vocês não podem ser loucos, né? É a mesma coisa que estavam tentando fazer aqui no Brasil. Porque o artigo 134 da Constituição, porque o Exército pode dizer, era isso que o Carl Schmitt queria. Esse papo que se dizia no Brasil, quando Bolsonaro estava eleito, de que tem um artigo da Constituição que legitima o Exército fechar os outros poderes, porque está escrito na Constituição que o Exército é o guardião da paz, ou do não sei o que e tal, é a tese do Carl Schmitt. Eles estavam tentando emplacar no Brasil a tese do Carl Schmitt. Quem manda é o Exército, porque o comandante em chefe foi eleito, o comandante em chefe dá a ordem, se os poderes estiverem em conflito, quem resolve é o Exército. É o ponto do Carl Schmitt. A teoria do Carl Schmitt é essa, porque ele quer fundamentar isso. Eu concordo com o Carl Schmitt, eu quero que você morra de câncer muito cedo, né? Mas ele diz outras coisas e outras obras. Mas aí eu não duvido, não, né? Aí tem gente, o cara é um merda, o cara é um imundo do caralho, e de vez em quando ele diz alguma coisa que faz sentido. Aí eu não duvido. Ele tem essa contribuição aqui, essa contribuição acolá, não, ok. Desde que se lembre que ele era o filósofo do fascismo. É igual Heidegger. Desde que você lembre que aquele papo furado do caralho de Heidegger, de que nada tem sentido, e você tem que ir diante da morte encontrar o sentido do ser, do Dasein, que é você que está caído, e etc e tal. Sim, tudo muito bonito, tudo muito belo. Qual no final da vida, o que ele vai fazer com essa merda toda? Justificar a grandeza do povo alemão como esse espírito renascido que se autoconstitui sem dar satisfação para ninguém. Lá sentado com os nazistas, escrevendo no livro. Os caras, dizendo que é legal isso aqui. Então, desde que você entenda onde cai essa merda toda, né? Legal, você caiu no mundo e você não sabe para onde vai e você tem que tomar as rédeas da sua vida e decidir. Ok, legal. Pode ser bom. Por isso que esse filme que eu falei, essa sériezinha é importante. Pode ser bom, mas pode não ser. Né? O que você vai fazer com isso pode cair em nazismo. Desde que você saiba disso, né? Você pega as rédeas da sua vida e faça o que você quiser. Desde que faça o que você quiser, não seja degolar a cabeça de criança e pendurar numa estaca para ficar tirando foto, porque isso te dá prazer, desde que não seja isso. Desde que você entenda que faça o que você quiser, vem com responsabilidade, né? Desde que você leia Heidegger, mas entenda que depois dele teve como é o nome da porra do francês? Sartre. Teve um Sartre depois, né? Que beleza, você faça o que você quiser, mas depois você não diga que você não é culpado pelo que você fez, né? Depois não fica falando, mas o mundo não me entende. Que absurdo, querem me segurar. Claro que querem te segurar. Você quer matar as pessoas na rua? Não vão querer te segurar? Querem, aguenta o BO, porra. Não aguenta o BO, né? Enfim, entende o que eu quero dizer? Então, veja, não tem problema você valorizar algumas coisas que Carl Schmitt disse ou dizer que tem contribuições interessantes, desde que você não esqueça que ele escreveu aquelas contribuições para defender o fascismo, para defender o controle absoluto de um partido militar.